Bom dia a todos. Está começando mais o webinar do Fórum Pamela Hauge para a cobertura de crises globais. O Fórum, como a gente chama, produzido pelo ICFJ, International Center for Journalists. O objetivo de hoje aqui é a gente já vem fazendo, né, alguns webinars sobre ferramentas de inteligência artificial. A gente tratou muito do ChatGPT, mas hoje a gente vai focar em ferramentas que podem auxiliar na pesquisa acadêmica. Claro, quando a gente fala em pesquisa acadêmica, na área de jornalismo, a gente naturalmente relaciona a jornalistas de ciência e saúde, meio ambiente também, mas sabemos que não se atém às editorias, né? Algo que qualquer jornalista de qualquer editoria, área de cobertura, pode ir atrás de pesquisas acadêmicas para incrementar sua pauta, achar possíveis fontes, fazer conexões de assunto, controvérsias, enfim. Nosso convidado de hoje é o Rafael Cardoso Sampaio. Ele, junto com o Rafael Pérez, que não pôde estar aqui, talvez entre mais para frente, ele teve imprevisto um trabalho. Os dois escreveram um artigo, os dois juntos, né, escreveram um artigo para a revista Piauí, em que eles trataram de algumas ferramentas bem interessantes que podem ajudar no nosso trabalho, né? Claro, o foco do artigo deles era para pesquisadores acadêmicos, mas isso pode ser extremamente valioso para nós jornalistas. Então, antes de mais nada, queria lembrá-los que a gravação, que o webinar está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizá-lo no YouTube do IJNet. Também faremos um recap, um resumo com os principais pontos da conversa, que será publicado também no IJNet. IJNet, para quem não sabe, é o braço de conteúdo do ICFJ, tá certo? Então, bom dia a todos, o chat está habilitado, vocês podem mandar comentários, questões, dúvidas, críticas por aqui, e já passando a bola para o Rafael se apresentar, dizer um pouquinho da trajetória dele, acho que é interessante, né? Por que ele está aqui hoje, que ele fez para conseguir estar aqui, e também agradecer a gentileza de disponibilizar uma hora do tempo dele para falar com a gente. Tudo bem, Rafael? Oi, tá me ouvindo, Daniel? Perfeitamente. Pronto, pronto, pronto. Então, primeiro, pedir desculpa ao pessoal pelo atraso, né, porque o pessoal que vem da aula de inteligência artificial não sabe mexer no Zoom. Começa super bem. E tem um detalhe interessante, né? Eu estou atuando na ciência política, mas na verdade eu sou jornalista de formação. Fiz jornalismo, fiz mestrado e doutorado em comunicação. Acabei passando num concurso da ciência política, mas sempre estudei comunicação política. E a minha entrada nessa temática, ela é, acho que muito próxima que a de todo mundo. Digamos assim, surgiu o ChatGPT, vamos testar esse negócio, pô, interessante. Só que eu e o outro Rafa, o Rafael Peri, ele até pede desculpas, porque ele é daqueles estudantes também que faz tudo, então ele trabalha na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Então ele teve aquela coisa, brotou uma reunião e brotaram com ele lá dentro. Mas ele vai tentar aparecer. Ele também pediu desculpas aí a todos. O que a gente começou a fazer para brincar, para brincar mesmo, foi assim, pô, mas é só o ChatGPT, tem outras ferramentas, e aí principalmente o Rafa tinha uma coisa muito de, toda vez que ele achava uma ferramenta nova, ele me mandava. Ele via que eu estava empolgado, eu já era um estudioso de democracia digital, de participação online, de consulta pública digital, transparência digital, dados abertos. Então, naturalmente, a coisa da inteligência artificial era o próximo passo, né? E aí a gente foi montando um inventário dessas ferramentas e vendo que, existia muito mais que a gente imaginava, dois, começou a surgir muitas outras, até porque são muitas baseadas no modelo GPT, e que aí virou um mercado mesmo gigantesco, incrivelmente rápido. Então eu vou apresentar aqui para vocês hoje, vamos tentar, um apanhado dessas ferramentas, né, que é mais ou menos aquela base lá do artigo da Piauí, mas um pouco expandido, porque a gente continuou olhando, a gente já terminou, inclusive, um estudo acadêmico sobre isso. Estudo acadêmico, assim, um ensaio acadêmico mais desenvolvido, né? Então a gente conseguiu mapear mais coisas e trazer um pouco aqui para vocês. E aí tem toda a questão das consequências que a gente achou melhor deixar para o debate, especialmente no jornalismo.
mas a coisa das ferramentas, então a gente está também trazendo alguns exemplos novos em relação ao texto. Então, Daniel, se você não se importar, eu posso começar a compartilhar, pode ser? Claro, pode ser. A gente já tem uma pergunta aqui que vai nesse sentido, mas dos debates, mas a gente vai deixar mais para frente, tá? Você começa aí depois, quando for pertinente, eu trago aqui a pergunta do Roberto Takata. Eu estou vendo a pergunta do Roberto, acho muito boa, e acho que está bem nesse debate que a gente pode fazer, Uhum, porque é uma situação que a gente considera que é um pouco paradoxo, vai levar um pouco para os dois lados. sim. Mas vamos lá, então. Depois a gente volta a ela. Tranquilo, tranquilo. Já estão vendo aí a tela cheia? Sim, tudo certo aqui. Estão vendo aí o robozinho? Uhum, Então, aí é aquilo, né? Eu estava preparando a apresentação com o Rafa e aquilo, né? Toda apresentação de AI agora tem um robozinho, né? Aí a gente pensou, não, vamos fazer uma coisa que seja um pouco menos clichê. E aí, o que é isso? Ah, uma foto, né? Não, na verdade, isso é uma imagem criada por inteligência artificial pelo Rafael. Ele tem até uma página. E aí eu vou fazer uso de várias dessas imagens, que são todas criadas por inteligência artificial. Então, em vez de eu colocar o robozinho, eu vou, né, colocar a parte visual um pouco nisso. Né? Esse Compad é meu grupo de pesquisa na Federal do Paraná. Lembrando que eu dou aula tanto na ciência política quanto na comunicação, então interessados em fazer mestrado e doutorado venham, né? Mas hoje eu e o Rafael somos de ciência política, então aqui o estamos representando, né? Essa imagem de fundo também, né, foi gerada por inteligência artificial, todas praticamente geradas pelo Midjourney. E aí aqui mudanças no fazer científico e as consequências, igual eu falei, eu vou deixar um pouco mais para o debate. Vamos lá, mais ou menos na ordem ali que estava no artigo da Piauí. Né? Então, isso aqui, igual você bem falou, Daniel, eu acho que vai ajudar muito naqueles momentos de desespero, que eu sei bem quais são, que são basicamente todos, né? Em que você precisa achar uma fonte, em que você precisa ver mínimo, né, que foi a coisa que a Covid explodiu, né, minimamente como que está um debate científico, às vezes você precisa de uma ferramenta de consulta mais rápida, né, saber minimamente o que que saiu, né, então acho que mesmo para jornalistas, especialmente esses jornalistas que trabalham com questões mais próximas da ciência, e creio que também para outras coisas, vou falar isso ao longo da apresentação, isso vai acabar sendo bem útil. Então, surgiram, ou já existiam, inclusive antes do ChatGPT, algumas dessas ferramentas para você buscar artigos. Porque o que é o mais normal? Imagino que muitos de vocês já podem ter feito isso. Você entra no Google Scholar e busca lá, ele é rápido, ele é ágil, e claro, a gente ainda usa, né? E aí, se você for fazer uma apresentação, se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada, você teria que entrar na Scopus, Web of Science, Cielo, Cielo é o grande indexador brasileiro, e esses outros dois, os grandes mundiais. E aí, geralmente, era aquela busca por palavras-chave, né? Vou buscar por fake news, vou buscar por notícias falsas, vou buscar por participação política e redes sociais. E agora, essas novas ferramentas, elas têm uma lógica muito mais semântica, muito, assim, até uma certa evolução até do que o próprio Google Scholar fazia. Ou seja, em vez de você colocar assim fake news e social media, você vai colocar como que as social medias estão relacionadas ao espraiamento de fake news e desinformação. E aí, essas diferentes plataformas, essa aqui é uma gratuita muito boa, chama Elicite. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, estão as mídias sociais relacionadas à polarização política? Aí reparem que ele vai pegar uns 4 papers que ele considerar pelos próprios critérios, né, principais, e aí, né, te dá as referências aqui no meio, e ali no canto ele te dá uma mínima, tipo assim, um trecho, um tópicozinho do texto, um quote do texto que, digamos, responderia à sua pergunta. Então, igual eu falei, para uma consulta rápida, é a mão na roda, né. Essa aqui, inclusive, já existia antes, talvez alguns colegas conheçam, né, que é a tal da Consenso,
que de consenso só tem um nome, né, o que que ela faz, né? Ela revisa alguns papers que ela considera principais, e se houver, na própria lógica dela, nas regras dela, trabalhos suficientes naquela área, e você fizer uma pergunta sim, não, ele vai tentar rapidamente te mostrar esse medidor de consenso. Então essa aqui é bem cara de medicina, porque eu sei muitos médicos usam. Então, por exemplo, a creatina ajuda a construir músculos. Aí 69% dos papers apontam que sim, 31% aponta que não, que possivelmente, perdão, e só nenhum aponta que não. Então, em teoria, o uso de creatina está bem relacionado a você fortalecer os músculos, você criar músculos. E aí, claro, podemos tentar isso para nossas áreas. Mas por que que eu trouxe esse exemplo? Porque toda vez que eu joguei um exemplo, tipo, as mídias sociais estão ajudando a fortalecer a polarização, a disseminar notícias falsas, ele respondia, olha, não há estudo suficiente sequer para eu dizer se sim, se não. Então, foi por isso. Então, eu peguei um exemplo, inclusive, está pronto lá no site. Esse consenso já foi mais gratuito, ele está bem freemium, limitado, mas vale a pena para vocês darem uma olhada depois. Né, outra imagem aqui gerada pelo Rafa, né? Já falei isso, né? Então, essa busca mais semântica. E aí, outras coisas interessantes que essas buscas vão fazer, melhor, que essas novas ferramentas vão fazer, é permitir você já ter uma visualização da literatura e de trabalhos similares. Até coloquei aqui o Connected Papers, mas ele é pago, então eu esqueci de trocar o nome aqui para um outro, mas o Insightful e o Litmaps são algumas possibilidades interessantes que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então esse aqui é o Litmaps, ele é bem simples, é gratuito, assim, tem uma opção paga, super top, né, mas ele é bem simples, né, aqui bem mais acadêmico mesmo, né? Você vai jogar ali dentro um artigo ou um conjunto de artigos, ele vai ler automaticamente as referências e vai plotar esse mapa para você de minimamente como que se organiza esse campo. Então, eventualmente, é legal para você, principalmente quando você estiver tateando alguma coisa, né? Estou pensando aqui no caso de vocês, vou fazer uma reportagem sobre alguma questão complexa, deixa eu pelo menos ouvir aqui quais que são as pessoas, né, que estão citadas, que poderiam eventualmente virar fontes, né? E, eventualmente para o estudo, quem for fazer mestrado, doutorado. Aqui, por exemplo, eu joguei, não lembro exatamente o artigo original, mas eu joguei alguma coisa sobre esfera pública digital, né? Aí vai aparecer, né, toda aquela coisa muito forte do Habermas, dos deliberacionistas aqui, aí aqui no meio já mais a galera mais da internet, aí tem um outro grupo aqui separadinho, então, né, o Habermas bem aqui no meio, né? Então é legal, te ajuda também a conhecer outros artigos, a ver outras coisas, né? E aí, essas opções demais, você vai podendo mexer nesse gráfico, né? Ele não fica só esse plotou, acabou, né? Você consegue mexer nele. Bem interessante. Esse é o que eu esqueci de colocar ali o nome, mas que é bem legalzinho também, que esse também é 100% gratuito, que é o Research Rabbit. Que aí o que que você faz com ele? Você coloca um conjunto de artigos, de PDFs, ou daquelas extensões .bib, que é o que você tira dos gerenciadores de artigos, de referências, né? E alimenta ele. E aí ele faz uma coisinha legal que além dele plotar o mapa, ele vai te mostrar estudos anteriores, que eventualmente você não incluiu na sua amostra, e estudos posteriores. Então, justamente, você tem esse seu trabalho, às vezes, de investigar alguma coisa assim, muito, né, igual, por exemplo, no meio da pandemia, né, de o que está saindo todo dia, né? Você poderia ir juntando seus artigos, suas referências, e plum, aí sai um artigo novo, ó. Esse é esqueci o termo que ele usa, mas é tipo um later work, ou algo assim. Aí você, opa, já saiu dois aqui diferentes, né? E com o que está conectando. Ah, não, cloroquina não funciona mesmo, pela 15ª vez, né? Então, teria esse tipo de vantagem. Esse aqui é feito pelo Insightful, também gratuito. Esse você pode colocar uma ou duas referências para ele começar a gerar rede. Ou, de novo, baixar várias referências, gerar esses arquivos BIB
que se alguém não entende o que é, a gente pode falar deles depois. E aí monta uma redezinha, mas a redezinha dele eu tenho que dizer que é a piorzinha mesmo, né, ele até permite você olhar paper por paper, mas o que eu acho mais interessante do Insightful em relação aos outros, é que ele pega esse seu conjunto, nesse seu corpus e diz quais são os papers, os artigos, os materiais acadêmicos, né. Lembrando que a maior parte dessas plataformas trabalha muito bem com artigo acadêmico, não tão bem com livro, com outros materiais, tese, né. Então ele vai mostrar aqueles artigos que por uma série de razões, ele vai considerar, que são parecidos com o artigo que você colocou, ou com o conjunto de artigos que você colocou. Então aqui, por exemplo, eu estava justamente tratando da participação política online. Aí reparem que ele trouxe 2 artigos das mesmas autoras, que inclusive são minhas colegas, a Patrícia Rossini, a Roseli Maia, aí já foi trazer uma coisa do paradoxo da participação, os blogs, eh, medida de impacto de políticas públicas, então vários papers que ele considerou parecidos com aqueles que eu alimentei. E ainda o Insightful, ele vai tentar te apresentar quais que são os papers mais importantes e quais são papers de revisão, aqueles que olham para a área de maneira mais geral. Então, sim, você vê que com essa ferramenta só, que eu gosto bastante, a Insightful, você consegue ter papers parecidos, papers mais importantes, papers de revisão. E aí aqui está aparecendo as 5 primeiras opções, mas a própria ferramenta permite você ir dando lá mais, né, mostra mais. Então ela é bem bacaninha. O Research Rabbit também é bem legal, porque você também pode manipular, quer ver? É esse aqui, ó. Você pode também manipular, você acha um texto novo, você joga para dentro da rede, e aí ele começa a abrir novos trabalhos posteriores e anteriores. Então o legal dessas ferramentas é que elas são bem, interativas. E aí Ô, desculpa, Rafael. Posso pode te falar. interromper um segundo? Me Claro. parece que aqui, né, são ferramentas muito importantes para a gente fazer aquele mapeamento da área quando cai, tem que cobrir algo bem específico que a gente não sabe muito bem, o editor mandou, você tem que fazer. Então, acho bem interessante por isso também. Consegue ser um bom pontapé, né, Não, no perfeito, início da perfeito. pesquisa. A gente tem uma Sim, sim. pergunta aqui do Takata, que é a segunda pergunta dele, mas essa bem a ver com o momento que a gente está falando, que eu tinha separado aqui. Se existem papers que avaliam, justamente se existem pesquisas que avaliam essas ferramentas de alguma forma. Lendo aqui a pergunta Excelente, dele, se é a excelente pergunta. acuidade, né, Excelente dessas pergunta, ferramentas. excelente pergunta. Porque a maioria dessas ferramentas, porque é isso, né, a gente pensa muito no ChatGPT. ChatGPT é final de 2022, mas o GPT, o primeiro modelo, o pessoal da OpenAI, é 2018. E aí esses LLMs, que já existiam inclusive antes, claro, né, eles não criaram a roda, já circulavam. Então, algumas dessas plataformas, eu não tenho a genealogia, assim, não tenho a ordem histórica delas. Já existiam antes do ChatGPT. Então, eu desconheço e, inclusive, estou bem interessado em entender essa acurácia, né, dessas plataformas. Eu creio que elas devem ter um bias forte, mas que, eventualmente, é um bias que te ajuda, porque às vezes você está procurando uma coisa tão específica que é justamente esse enviesamento bem direcionado para alguma coisa que vai te ajudar. Ah, então, mas eu posso fazer uma revisão de literatura para quem está um pouco mais na área? Aí isso é coisa para teste. É até uma das coisas que eu quero testar, porque eu atuo numa área muito específica, não muito específica, mas digamos assim, vocês devem bem saber, ciência política, né, se acham muito e tal, são métodos quant, e eu sou aquele louco que passou de métodos quali para inteligência artificial. Então, uma das coisas que eu quero entender é como a ciência política discute ou não discute métodos qualitativos. E, de fato, se você comparar com métodos quant, vai ser uma literatura de nicho. Então, por exemplo, para uma literatura de nicho, eu creio que essas ferramentas vão tender a ser melhores que as tradicionais. Por quê? Porque você já alimenta elas. Então, você já dá o viés de partida, quero coisas qualitative methods, political science aqui, joguei esses 5 artigos, 10 artigos que eu achei bom, me ache coisas parecidas,
E aí eu creio que, por exemplo, poderia ser melhor do que eu jogar isso na Google Escola ou outras plataformas, porque aí ele vai priorizar as principais revistas, os artigos mais citados. Então eu vou achar literatura de ponta. Mas como a discussão que eu quero fazer não é de ponta, não é principal, provavelmente eu vou ter muito mais dificuldade para achar as mesmas coisas. Então, nesse momento, eu acho que está por aí. Eu tenho recomendado para essa exploração bem inicial, e eventualmente para trabalhar com essas temáticas de nicho. De nicho, assim, menos mainstream dentro da área que você está olhando. Sim. Você, na sua trajetória, já se deparou com algum, como dizem, né, alucinação do sistema? Algum erro, assim, que você fala, putz, isso aqui não tem nada a ver? Então, eu acho que aqui não, mas a gente, de certa forma, chega lá, Uhum. porque aqui ele só vai mostrar os artigos. Então, em teoria, não tem como ele alucinar. Ele não gera, pelo menos nenhum teste que eu fiz até hoje, dessas todas que eu falei até este momento, nunca geraram uma referência falsa. Até porque é até uma discussão de fundo interessante, né? Porque saindo bem aqui, mas só para vocês pegarem um pouco da visão, qual que é o lance? As principais indexadoras científicas do mundo são aquelas pagas, né? O CVE, Springer, que são representados por esses dois indexadores grandes, que basicamente você só tem acesso se você pagar ou tiver numa universidade que paga, né? Uhum. Web of Science e Scopus. E aí o Google sempre quebrou um pouco esse esquema, meio que fazendo um web crawling de todos os materiais acadêmicos. Então ele virava essa alternativa aí para quem não tinha esse acesso pago. Só que todo esse rolê da OpenAI colocou, digamos, essa primeira leva de inteligência artificial contra o Google, né? Vocês devem ter reparado que o Google foi extremamente resistente a acoplar qualquer uma das coisas da OpenAI nos produtos dele, inclusive no Google Scholar. E aí existe uma outra plataforma que é interessante, que é, digamos, um Google Scholar do B, que é a Semantic Scholar, que aí a maioria dessas plataformas indexa a Semantic Scholar. A Semantic Scholar pega menos coisas que o Google Scholar, mas também pega menos lixo, porque o Google Scholar pega muita coisa errada, né? A Semantic Scholar ela é mais limpinha nesse sentido. E aí, digamos assim, a gente está talvez até para ver uma mudança de paradigma aí de para onde vai. E aí, continuando nessa linha, uma outra coisa que é interessante, assim, apesar de eu admitir, ó, até pegando aqui ó, o Google Scholar, já tem uma ferramenta, que eu saiba, é só essa, que é a tal da Site, que ela permite você ver a valência das citações. Ou seja, esse é um estudo que é bem referenciado, todo mundo concorda, bacana, ou esse é um estudo que é extremamente questionado, ou ele é apenas citado, assim, meio genérico, né? Então seria até uma coisa rápida, né? São esses númerozinhos pequenos que vocês estão vendo aqui. Então eu baixei a extensão do site, aí no meu Google Scholar começa a aparecer. Reparem que alguns, por algum motivo místico, ele não coloca, mas em outras, igual essa última aqui, ó, jornalismo e inteligência artificial, tem 66 citações, sendo 40 que só mencionam, não são necessariamente os que são supporting ou contrasting, que é o problema dessa plataforma, por enquanto eu não recomendo, porque um, ela é paga, e dois, ela ainda acho que não conseguiu definir bem os parâmetros de inteligência artificial para ver essas citações mais positivas ou mais negativas. Mas isso que eu sempre trago nessas apresentações que eu tenho feito, que eu acho que isso aqui pode ser uma das tendências no futuro próximo. O que aí sim, né, enviesa, assim, você pega isso com consensos, você enviesa bastante o olhar inicial, né? Ah, o consenso da área é esse, as citações que são mais positivas são essas e, sei lá, com o Insightful, os melhores trabalhos são aqueles, né? Pronto, né? Não preciso nem fazer mais revisão de literatura, né? E aí, nesse ponto, sim, Daniel e colegas, aí sim, muita alucinação. São basicamente modelos muito. A leitura, não, eu estou me adiantando, mas aqui já tem um pouco, porque são vários desses modelos baseados em GPT ou não, que servem mais para ler e resumir, né? Eu brinco que no futuro a gente vai ter uma geração de profissionais de todas as áreas, não só acadêmicos, que não vão ler como a gente, né?
Vamos pegar essas ferramentas e ler 5 arquivos ao mesmo tempo, 10 arquivos ao mesmo tempo, pedir para elas resumirem. E, eventualmente, os mais estudados, não, beleza, esse artigo, vamos supor, esse artigo de jornal, esse artigo acadêmico, ele parece mais interessante, esse eu vou ler. Então, eu creio fortemente, conhecendo meus alunos e o que são alunos, e essa nova geração, tem filho e tudo, que isso deve acontecer. Então, algumas aqui que eu coloquei para vocês, né? Scholastic, Resume, SciSpace, o Matar, e o Chat PDF, que circulou bastante, né? E esse que ninguém conhece é o melhor, MyReader. Procurem aí qualquer coisa aí, myreader.ai, vão se registrando que ele é de longe o melhor, porque ele vai permitindo você fazer assim. Vai fazendo upload devagarinho, 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 e aí depois você só fala assim, ó, esses 50 artigos aqui vão ser uma biblioteca X, igual eu fiz. Biblioteca Ciência Política e Métodos Qualitativos. E aí eu entro na opção de chat e falo, quero conversar com essa biblioteca. Então tem lá 10 artigos, que é o pouco que eu estou falando que vai acontecer no futuro e já pode acontecer agora. Falo, o que o pessoal está dizendo sobre métodos qualitativos em ciência política? Então vamos pegar, eu também estudo fake news, por isso que estou dando muito exemplo de fake news. Tipo, quais são as relações entre fake... Você monta lá um grupo de artigos que você considera interessante, que você, inclusive, pode nem ter lido, esse é o ponto, né? O que esses papers estão falando sobre a relação entre mídias sociais, desinformação e fake news? E aí ele vai olhar para todos os arquivos e, de fato, tentar te responder. Daí é onde gera esse primeiro perigo, né, Daniel e colegas, de que ele pode alucinar. Ele pode inventar coisas que não estão em nenhum desses artigos. Todos esses, sem exceção. Deixa eu mostrar aqui alguns para você. Outra coisa que eu acho que vocês também já devem estar usando são essas extensões de copiloto acopladas ao navegador, né? Então, por exemplo, eu usava uma muito boa, e ainda uso, na verdade, que chama Merlin. Aí ela se baseia em ChatGPT. Aí eu estava testando essa aqui até para essa palestra com vocês. E, na verdade, se vocês repararem ali, tem 3 seguidas, né? Meu Copilot da SciSpace, meu Copilot da Merlin e meu Copilot da Maxai. Eu tenho várias, porque também você vai, para não pagar dinheiro, você vai gastando uns créditos, você tem diário, esse tipo de coisa, né? Então você vai alternando. Então aqui eu peguei uma notícia de política no G1, fiz para a palestra de hoje, que foi aquela decisão do juiz de garantias. Aí, beleza, abri, né, com o botão direito ali para ele me dar as opções. E aí pedi a ele, me explica o que está rolando aí. E, tipo assim, em resumo essa página para mim. Aí ele abriu nesse copiloto ali do lado. Quem está usando o Bing, né, o Bing não, o Edge, tem também um GPTzinho acoplado, ele também consegue fazer isso razoavelmente bem. Então ele já faz ali um resumo do que é, e você pode dialogar com a AI, que vai olhar para o texto e tentar te responder. Então, igual eu falei, eu acho que isso é uma quebra do paradigma muito forte de como vai ser a leitura no futuro. Isso aqui a gente está falando de uma matéria simples, inclusive com essa coisa que agora o jornalismo tem usado, que eu acho muito inteligente, que é dos bullet points, né? Mas ainda assim as pessoas devem querer coisas mais resumidas, a se confirmar. Vamos torcer aqui para rodar. Esse aqui é um vídeo de uma que ela é paga. É a única que, assim, não tem jeito, ela é paga. Ela só tem aquele trial de 14 dias. E tirando o próprio ChatGPT, é a única que eu pago, porque ela, de fato, é um pouco diferenciada. Vamos ver se meu vídeo vai rodar aqui para vocês. Tá saindo com som? Tá indo. Eu vou tirar esse comecinho, que é só, né, a menina sofrendo, que não consegue. Tá um pouquinho baixo o som, mas ok. Você pode ir falando também, se souber. Então aí, o que ela tá fazendo, o Rafael? Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Eu tirei uns prints para o caso do vídeo não rodar. Você vai subir um artigo. Oh, Geralmente ela é pensada para ser acadêmica, mas basicamente você pode subir qualquer PDF de qualquer natureza. Eu já testei para lei, relatório, coisas desse tipo. E aí dá uns 2 minutos, ela mesma, porque essa aqui é bem interessante, que ela é bem, é forte, né? Bem antiga, né? Uns 2, 3 anos. E ela se especializou 100% em resumos. Então, ela vai criar o que ela chama desses flashcards, que seriam assim, aqui, por exemplo, ela vai trazer highlights, ou seja, trechos que por alguma razão ela considerou que são muito importantes e que são trechos que vale a pena você ler, né, literalmente, né, são trechos literais. E ela também vai trazer um resumo que ela faz do texto como um todo. Então, ela vai pegar, então, vamos pegar um artigo acadêmico, 20 páginas. Ela vai resumir aqui em umas 3, 4. E aí você pode ajustar esse resumo. Não, eu quero menor. Fala só né, o grosso, grosso. Ela faz pequenininho, do jeito que você quer. Ou não, eu quero bem grande. Assim, quero, sei lá, só diminuir pela metade. Você vai lá, ajusta, e aí ela faz. Por que que eu indico essa que é paga e que não é barata? Que é US$ 15, se não me engano. 12 ou US$ 15. Porque realmente, em resumo, ela é muito melhor que todas as outras. Então, se você tem, por exemplo, no seu trabalho uma demanda por resumos de PDF, eu consideraria pagar, uns 70 aí, mas ela realmente entrega que esses conteúdos são todos em inglês, porque eram artigos em inglês. Então, eu já testei com artigos em português, ela também entrega, não tão bem, que é uma outra coisa de todas essas plataformas, mas entrega. Ela é. alucina. Então, ela não alucina naquele sentido mais forte do ChatGPT, mas ela às vezes deixa de fora, naturalmente, alguma coisa que pode vir a ser importante. Então, por exemplo, eu não faria uma revisão inteira de literatura usando isso. Para que que eu uso? Eu baixo, eu uso todas aquelas plataformas anteriores para baixar vários artigos que eu acho interessante, alimento ali, dou uma lida rápida nesse resumo curto, nesse highlight, esse artigo vale a pena eu ler. E vou, digamos, selecionando para depois. E aí você pode ler na plataforma ou pode, inclusive, extrair para um Word e tal. Então, ela é interessante. Recomendo, assim, ela é das boas, vamos dizer assim. Ô, Rafael, me E, parece que a questão da língua, né? Tudo até agora é inglês, essas ferramentas. então, na verdade, o que é a questão? Todas, com poucas exceções, na verdade, são multilingüe. Uhum. Porém, como elas foram muito mais bem treinadas em inglês, tipo, sei lá, tô chutando aqui, mas sei lá, 90% da base de treinamento, exagerando bastante, mas assim, uma proporção absurda é em inglês, então elas vão muito melhor em inglês. Tá. Então, quase todas essas aqui que eu apresentei, se não me engano, todas, elas têm lá interface em inglês e não muda, mas trabalham bem com artigos em português e respondem a comandos em português. Inclusive te respondendo em português, que é uma coisa interessante. Então, você sobe um artigo em inglês, faz uma pergunta em português, ela te responde em português. Aqui, por exemplo, essa é a MyReader, que eu recomendo fortemente, porque o freemium dela é maravilhoso. Não, assim, tem restrição, mas ele é tão maravilhoso que você não precisa passar dessa restrição, que é aquele que conversa com vários arquivos ao mesmo tempo, ele mantém ali o history, né, a sua library. Então aqui, por exemplo, era uma biblioteca até simples que eu tinha montado sobre regulação de inteligência artificial. Eu fiz uma pergunta, ó, segundo os diferentes textos, quais são os principais desafios para regular? Aí o que que ele faz? Aquela coisa meio que todas estão fazendo. Ele te dá uma resposta. Essa resposta você tem que usar com muito cuidado, porque essa sim pode ser meio borocochó, assim. Mas aí o que é interessante é que ele vai começar a mostrar todas as sessões relevantes que ele usou para gerar essa resposta. Então, igual tá ali, e teria mais para baixo, né, se o print permitisse,
Artigo 1, página 12, o trecho é esse aqui, tá grifado. Foi esse trecho que eu usei. Artigo 2, página 15, foi a nota de rodapé aqui que eu usei. Então isso aqui também, né, na hora do desespero, e novamente, esse aqui é interessante que ele não é pensado para ser acadêmico. A lógica dele seria de ler livros. Ele fala livros. Então qualquer PDF que você alimentar vai super rolar. Então essa aqui eu também tá na minha lista ali dos top 5 que valem, ainda é gratuito, então só alegria. E aí, no futuro, por enquanto essas AIs elas fazem a coisa, digamos, fazem a entrega básica. Ó, li o arquivo, li o trecho, li o que você me mandou, te respondo sobre isso. Mas no futuro próximo, até por serem inteligências artificiais, supostamente a gente vai ter sistemas que vão começar a aprender, né? É, um que o Rafael usa, pena que ele não está aqui para explicar, é esse lateral. Aí, por exemplo, você tem que fazer uma alimentação, digamos, toda manual dele. Esse artigo, por exemplo, o Rafael trabalha com política local. Esse artigo é sobre política local. E aí eu quero criar umas categorias que vai ser, né, resultado eleitoral, accountability, características da política local e ciclos eleitorais. Aí em vários artigos ele vai fazendo isso. E aí você roda e, essa aqui já aprende um pouco. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai começar a te mostrar trechos que você não tinha marcado no seu conjunto de artigos que podem se encaixar nessa categoria. Então eu não testei, não posso falar para vocês, essa também é paga. Não garanto que ela é boa, mas ela parece ser uma das poucas que de fato aprende à medida que vai fazendo. Há poucos dessas disponíveis, né? Mas fica aí a referência. Rafael, É, diga-se. desculpa te interromper. Antes da gente seguir, queria trazer algumas perguntas para a gente tirar elas aqui da fila. Ah, opa, chegou mais uma. Vou começar pela mais antiga, que é da Cristina de Sá. Ela pede desculpa pela pergunta e, obviamente, não precisa pedir desculpa por nenhuma pergunta. Cristina, tá tudo certo. A gente quer até que vocês façam as perguntas, mas vou ler aqui. Podemos pensar que essas ferramentas são baseadas no que é publicado na rede, ou seja, o trabalho de aumentar o número de textos, artigos e publicações poderia ser algo a ser usado como positivo? Não, repete o final, não sei se eu entendi o que ela quis dizer. Certo. O trabalho de aumentar o número de textos, artigos e publicações poderia ser algo a ser usado como positivo? Quer dizer, eu acho que eu estou entendendo o feeling da questão, veja se é por aí mesmo. Qualquer É coisa, isso. Cristina, pode escrever aqui, tá? A gente Não, vai. não, aqui é mais ou menos isso, né? Acho que está no calor da discussão, né? De regulação, de limites. Porque um dia a gente acordou, né? Que o ChatGPT foi um momento em que isso explodiu no mundo. Mas de repente, tipo, parecem esses brothers, não, a gente tá aí, tem uns 5 anos, raspando toda a internet, raspando fórum, livro, artigo acadêmico, né? E aí agora a gente tem esse modelo super top de linguagem avançado, super bacanudo. E aí esse que na apresentação original a gente chama um pouco do paradoxo do conhecimento. Por um lado, você tem essas inteligências artificiais que a ferro e fogo são incapazes de gerar conhecimento novo. Você pensa assim no limite disso, né? Porque elas são baseadas em conhecimentos já existentes, geralmente criados por humanos. Mas ao mesmo tempo você vai criar coisas com essas AIs e vai criar conhecimentos novos que no futuro vão ser raspados de novo até ter algum nível de regulação que eu duvido para os próximos anos. E aí fica esse ciclo estranho de que, né, nós estamos alimentando as máquinas e, ao mesmo tempo, ficando, né, dependentes delas para fazer coisas mais legais, como desse tópico. Eu creio que seria por aí, se eu entendi o espírito da pergunta. Sim, ela elaborou aqui, ela disse que isso sim, muito obrigado, que é justamente saber como usar e não ter receio dessas ferramentas, né? Que eu acho que passa muito por entender as limitações e justamente os erros delas. Eu acho que você resumiu perfeito. Eu creio que um pouco da minha ideia, com tudo isso que eu estou fazendo, agora também estou fazendo as apresentações, esse artigo,
É dizer, ó, gente, não é ignorando, não é proibindo que a gente vai conseguir ter qualquer posição mais interessante, né? Eu acho que a gente tem que usar com bastante cautela, bastante parcimônia, entender os limites, entender os bias, né, esses vieses, ver para quais são úteis, quais não são úteis, e aí começar a crítica, né? Porque essa Uhum. crítica genérica, o ChatGPT vai acabar com a prova online, né? Vai. Então, e aí? Mas, tipo, o que que a gente vai fazer agora? Todos os colegas aqui da universidade vão fazer só com isso. E a prova, minha provinha, né? Fazer. Não posso falar palavrão? Posso? Aí eu, não, gente, mas isso aí é tipo banal, sabe? Tem tanta coisa a mais, É. a gente está falando de mudar a própria maneira que o aluno estuda, Uhum. não tipo como ele faz prova. A prova é só uma partezinha do que está mudando. Deixa eu trazer mais uma aqui, acho Claro, que do Daniel Nardim, joga um pouco mais ali na primeira parte de mapear, né? Vou ler aqui a pergunta dele. Se definir um tema, como você está falando, mas quiser fazer um recorte por artigos de quem é vinculado, de instituições de uma determinada região, tem como, por exemplo, quero pesquisar sobre impactos do desmatamento na biodiversidade da Amazônia, mas quero de artigos de pesquisadores vinculados a instituições da Amazônia Legal. É possível fazer esse recorte? Ou seja, recorte do autor, a filiação dele, e a partir dali uhum. tirar de acordo com o tema. Então, essas que eu apresentei, eu não lembro de cabeça se alguma delas tem isso. Mas essa sua demanda até que não é difícil. As plataformas tradicionais têm. Eu sugiro por hora o seguinte: olha aquele que eu falei, que é o Semantic Scholar, que é uma espécie de Google Scholar. Porque o grande problema do Google Scholar é que ele gera pouquíssimo metadados, né? Então, o que que são metadados para artigos científicos, né? Revista, ano de publicação, título, resumo, palavras-chave, nome dos autores, instituição dos autores e referências. Tudo isso são metadados, são coisas que, se você tiver numa plataforma indexadora boa, ele vai dar isso para você assim, tranquilamente. E o Google dá pouquíssimo, ele dá nome e alguma coisa ali próxima de um resumo tosco, com título, assim, muito ruim. Então, essa semântica escola é mais cuidadosa. Então, esses metadados, inclusive das afiliações, estão mais disponíveis. E tem uma outra que chama Synapse, mas o Si ali é de Science, né? Science, Synapse, não sei como é que pronuncia. Que ela também era, que ela de todas as plataformas, todas estão assim, nós somos melhores que o Google Scholar. As duas falam isso. Mas essa Synapse, ela também tem legal essa coisa de filtrar o ano, a instituição, região, o journal, né? Então, pode ser útil para essa sua busca. Busca interessante, inclusive. E mais uma aqui para a gente, antes de seguir. O Ricardo Moraes aqui vai mais para o campo acadêmico, né? Ele mandou um abraço para você e pergunta: no meio de todas essas ferramentas, ainda é necessário investigador? Em que contexto acadêmico os estudantes e os investigadores vão revelar que usaram essas ferramentas? Bom, essa, para mim, é das grandes questões que a gente tem que levantar, né? Não tem consensos, né? Outra coisa que eu estou estudando é quais são os mínimos consensos que a própria literatura acadêmica está trazendo. Então, por exemplo, nós temos os dois grandes journals do mundo, né? Que é Science e Nature. Então, eles, pelo próprio poder, centralidade deles, já têm imposto umas regras. Mas até agora, regras razoáveis. Tipo, o ChatGPT, por exemplo, não pode ser um autor, porque ele não pode ser responsabilizado como um autor, né? Então, se você publica um texto com, né, conteúdo falso, você, como autor, pode ser responsabilizado, pode perder seu emprego, pode perder toda essa credibilidade acadêmica. Aí o ChatGPT vai só pedir desculpas, como ele faz. E aí o mínimo consenso que a gente tem seria justamente em você ser o mais transparente possível em como você usou essas plataformas. Aqui, eu usei o ChatGPT para melhorar o título, para melhorar o resumo, para tal expressões.
para isso aqui que eu vou falar, que é de ajudar a corrigir o código. Ah, usei a SciSpace para buscar para isso e aquilo. Então seria tipo um disclaimer de transparência ali no final que você deixaria isso claro. Sobre essa questão maior, eu creio que talvez a gente possa até fazer juntos depois, que seria esse qual é o papel do pesquisador, o papel do investigador, do jornalista, nesse futuro com a IA. Sim, passa essas duas questões se conectam, ao meu ver, pela questão ética mesmo, né? De você explicar como fez, que filtro usou, por que que usou assim, não assado. Não, pois é, eu creio que no jornalismo a demanda disso para vocês vai demorar mais. Uhum, sim. Mas no mundo acadêmico já existia uma coisa que se está se chamando da crise de reprodutibilidade, que é assim, o cara publica, né, o cara, a pesquisador, a pessoa publica um paper foda, apresentando um achado único. E aí uma das grandes questões da ciência é que precisa ser falseável. Aí a pessoa vai lá e repete o experimento e não dá o mesmo resultado. Uhum. Então, aí tem uma galera que estava fazendo isso para uma série de áreas, psicologia, ciência política, e vendo que os papers simplesmente não eram replicáveis, não eram falseáveis. Então já estava numa demanda grande de transparência, de prover dados, né, o próprio banco de dados, exatamente os testes que você fez. Né? Quem aqui trabalha com dados sabe, por exemplo, que você acaba fazendo trilhões de limpezas de dados, eventualmente, antes de trabalhar com o banco, né? Que, pelo menos na academia a gente chama de modelar o banco, porque a variável está descrita de um jeito, precisa estar de outro, tem valor missing, blá blá blá, né? Sou aquele qualitativo que sabe 10 expressões suficientes para ter essa conversa. E aí acho que entra esse tópico. Uma coisa que também essas AIs vão gerar, e acho que eu não devo conhecer, mas também vão gerar muito para essa parte de jornalismo de dados, e esse jornalismo de, digamos, nexo de infográficos, visual e afins, né? É que todas elas, assim, tanto que é engraçado que na primeira vez que eu escrevi esse artigo, eu estava assim, não tem nada de muito interessante. Passaram-se 2, 3 meses, já tem essas 3 aqui super legais. Então, tanto para você analisar os dados, quanto para o uso de programação. Aqui, especialmente, eu estou pensando em R e Python, né, que são duas das linguagens mais utilizadas por pesquisadores, né? Então, desde que, assim, uma coisa que eles foram muito inteligentes, o pessoal da OpenAI, foi de logo, assim, desde antes do lançamento do GPT, eles treinaram muito o modelo com linguagem de programação, com várias linguagens de programação, para ele também, digamos assim, pegar essa comunidade de desenvolvedores e trabalhar bem nessa parte de criar e corrigir códigos. Então, o uso disso é muito grande, tanto que rapidinho também. Agora eu estou na dúvida quem que é o atual dono da GitHub, se é a Microsoft, mas é um desses grandes. Lançou também esse GitHub Copilot, que aí ele é pago, mas assim, como o GitHub é o próprio, digamos assim, o próprio maior repositório de códigos do mundo, então ele também ele eu não sei, não posso falar, mas ele também é muito bom para corrigir os códigos. E a outra questão que eu acho, assim, de novo, é grana, mas é, nesse momento, eu pago o GPT-4 e um dos diferenciais é esse Code Interpreter, que é uma espécie de cientista de dados embutido. Ou seja, o que que ele é? Eles acoplaram, vamos dizer assim, um mega servidor de Python, e aí você sobe arquivos ou você faz pedidos de programação. E aí, em vez dele fazer aquela demora dele, ele acessa esse servidor, resolve e volta para você. Deixa eu mostrar aqui uns exemplos para vocês. Eu comentar, devido ao nosso tempo, vamos tentar terminar, né? Eu acho que tem mais esse, 3, 4 e 5 pontos. E aí tem duas perguntas aqui interessantes. Uma que a Sara acabou de mandar e aquela primeira do Takato. Desculpa, gente, eu falo demais. Mas só para Não, dar que um é isso. exemplo. Aí, o que que eu fiz aqui, por exemplo? Só para testar.
né? Porque isso na ciência política a gente faz direto, né? Eu peguei, fui lá no Esse, site do esse é Khan, o chat GPT, o pago, né? Sua versão esse é paga. o ChatGPT 4 com o Code Interpreter. Tá. Aí ele abre um maisinho que é para você subir um arquivo. Aí Uhum. eu peguei os gastos de 2023 dos deputados. Joguei lá, como era um arquivo bem grande, ele ficou lá sofrendo para rodar, mas rodou. E aí eu comecei a fazer pedidos para ele. Sim, aqui, soma aí quanto que cada partido gastou. Aí ele, a coluna tal é a sigla do partido, beleza, vou pegar todas essas colunas que me parecem ser gastos e vou somar tudo, beleza? Eu, beleza. Aí ele gerou. Aí era uma outra que está antes dessa. Aí eu, não, mas veja bem, faça isso por uma média, né? Porque às vezes tem um partido que tem muito mais deputado que o outro, então seria normal ele gastar. Então coloque isso, né, ponderado pela média. Ele, tá bom, faz muito sentido, né? GPT é ótimo. Faz muito sentido, aquele amigão, sempre te apoia e rouba seus dados enquanto isso. Aí ele foi e gerou isso aqui. Então, por exemplo, aqui eu não usei nada de programação, eu não usei nada avançado. Eu literalmente subi o arquivo e comecei a fazer pedidos para ir. Então, nós já estamos nesse nível. Deixa eu passar aqui mais rápido. Esse aqui vale a pena quem trabalha mais com uma parte mais de economia, de matemática, financeira e afins. Esse Wolfram, que ele é bem de fórmulas matemáticas, e aí ele tem alguns bancos de dados, ele mesmo plota os gráficos. Então, se por alguma razão você precisa de alguma coisa mais matemática, que é onde o ChatGPT vai pior, esse Wolfram é bem, bem bacanudo, né? Deixa eu dar uma corrida aqui. Então, escrita dos materiais, né, que também acho que é uma coisa que vai interessar vocês viram lá os copilotos, né? Então aqui, por exemplo, um que é pago, mas tem um freemiumzinho que é bem legal, é esse Qbolt. Aí você coloca ali e aí repara que ali embaixo ele vai ele vai te dar as opções. Resuma isso, parafraseie, o mais bizarro, né, que é o assustador do momento, sugira mais texto. E aí, onde você quiser ali, ele vai, sugere texto para você. Se fica bom, não fica, ou não, aí é outra coisa. Mas, assim, é um negócio meio assustador, porque, por enquanto, a maioria desses de geração de conteúdo de escrita são pagos. Quase todos. Assim, não sei se tem nenhum. Na verdade, não sei nenhum bom que não seja pago. Por quê? Porque jornalista usa, marketing usa, direito usa, acadêmico usa. Então tem muitos públicos que precisam de texto. Então não vale a pena deixar de graça. Então eles têm aqueles usos porquinhos e tal, né? Para quem usa o Notion, né, ele acoplou um chat GPT, também é pago, mas é bem essa lógica, né? Estou escrevendo aqui um texto, resuma, traduza, explique isso. E a opção mais bizarra do continue escrevendo você mesmo, baseado aqui no que você leu. Já testei, é bem bom, só não quis pagar. Então vou pular aqui o. Não, vou pular. Videozinho. Pular isso. Eu até deixei uma imagem de AI para vocês verem como é que ia ficar feio se eu não tivesse trocado. Né? Aí a apresentação dos dados. Eu fiz, por exemplo, vocês devem ter reparado aqui ao longo da apresentação, eu fiz isso numa plataforma que chama Gama, que é, digamos assim, igual tem o Canva, PowerPoint, lá, tem duas que destacaram muito, que é o Gama e o Tome. Eu tenho gostado mais do Gama, então tenho feito apresentações lá, né? Essa Eu acho. apresentação, então, você pediu para eles fazerem, né? Para eles, Gama. Não, então, é a coisa do atual momento da inteligência artificial. Se eu chegar assim, falar para ele, literalmente, faça uma apresentação para mim sobre inteligências artificiais, sobre aplicações das inteligências artificiais no jornalismo. Ele faz. Fica boa? Não. Mas você consegue, por exemplo, no meio de um card, falar: use a inteligência artificial para melhorar esse texto? Consegue. Use Uhum. a inteligência artificial para gerar uma imagem? Consegue. Esse aqui talvez valha a pena só para vocês verem bem rapidinho, para Tá. vocês terem uma noção, apesar de ser bem mais difícil do que parece, do que só isso. Mas a lógica é bem simples, assim, para começar mesmo. Ele cria um tanto de slides automático, sozinho, criando inclusive os textos.
E aí ele vai, claro, te permitir editar isso usando essa lógica de inteligência artificial mais dialógica, né? E, obviamente não é nessa velocidade. E daria, por exemplo, para eu mandar o texto e pedir, ó, esse slide 1 organiza, slide 2 organiza. Pois é, eu acho que a decepção minha ainda com essas plataformas, que eu sou um péssimo, vou passar aqui para vocês terem umas noções, né? Que vai podendo mudar ali. Essa coisa, acho que aqui, ó. Você pode subir um texto e dizer, gera aí, meu irmão, faça o que você consegue aí, faça o que você faz de bem. Mas ele não faz bem. Ele não consegue, de fato, ler seu texto e, esse é o slide 1, esse é o slide 2. Aí você pode pôr marcadores que ele vai entender, mas ainda assim te dá tanto trabalho que quase ainda vale mais a pena você fazer meio que aos poucos, né? Usando, gere isso, faça aquilo. Então, por exemplo, esse modelo de colocar esses numerozinhos e tal é do Gama. Então, aqui, esse slide, por exemplo, para dar de exemplo, tirando essa figura que é lá do Rafa, eu falei, gere um slide sobre LLMs e tradução. Então, tudo que está nesse slide aqui eu não escrevi, foi ele que escreveu. Uhum, Então, é um entendi. exemplozinho mais pragmático do que pode fazer. Aí, né, eu já falei do Qbolt, o Writeful é outro legal, o Grammarly todo mundo conhece, né, o Deeply, que é o novo Google Translate, né, atualmente pode ser útil. E aí, lembrando, né, que o Deeply ele não tem só o tradutor, ele tem um escritor também ali dentro. Então, você pode também usar esse co-writer deles, que é legal também. Aqui fui eu gerando uma imagem de inteligência artificial para provar que não é fácil. E as duas ficaram bem melhores. Eu queria assim, faça um ambiente tipo Star Wars, as pessoas conversando, várias línguas, com essa Sim, coisa chata, estranha, que não parece nada Star Wars. maravilha. Bom, Aqui podemos nas ir. imagens que o Desculpa. Rafa deixou para finalizar, já estou acabando aqui, né? Tudo gerado por inteligência artificial. Aí, essa aqui é a página, para quem tiver curiosidade, né? Uhum, Então, dentro daquela discussão que a gente pode ter rapidinho agora, né? O uso das IAs traz benefício, mas também questões éticas, sociais, políticas, vai afetar diretamente ramos como jornalismo, direito, marketing e o mundo acadêmico, né? Importante refletir sobre isso, maximizar os benefícios, minimizar os riscos, né? E regulamentar, porque tem outras questões fortes, né? Autorias, direitos autorais, fontes. Vejam essas imagens todas, né? sim, Quem fez, quem eram os autores, né? Aqui está o meu grupo de pesquisa, o meu e-mail, o do Rafa, e bônus, que eu citei várias ferramentas, aí vocês podem acessar aqui, eu passo para o Daniel a apresentação. Então, essas são as ferramentas de busca, essas são as ferramentas de leitura, que eu realmente recomendo, essas são as ferramentas de análise, que eu realmente recomendo, essa Intellectus Statistics também parece ser bem interessante, dê uma olhada. Essa Rows está meio com... um Excel online com AI, dê uma olhada também, essa Rows aqui. As de escrita acadêmica, né, tem várias, eu coloquei todas que eu conheço, que são minimamente razoáveis, mas todas pagas. certo. E não tem fuga. As de apresentação, todas essas imagens também são do Rafa, tá? Então tem Uhum, essas aqui, por enquanto testei melhor Gama e Tome, achei a Gama a melhor até agora. Aqui é o Canva, né, que ele já tem IA também. Bônus do nossa, bônus, lugares para vocês buscarem essas ferramentas, se vocês quiserem, tipo livrarias, repositórios dessas AIs e de prompts, acho que pode ser bem útil para o trabalho de vocês. E o bônus, aqui era para surpreender. E o bônus final, lembrando que nós não temos só o ChatGPT, né? Nós temos vários modelos. Todos esses são abertos para pesquisa, né? Saiu o Bard, legal. Mas testem, por exemplo, o Claude, que me parece ser um concorrente razoavelmente à altura do ChatGPT, gratuito. Já permite subir arquivos, 5 arquivos. Bem bom, bem legal. E o Llama é aquele que foi soltado gratuito pela Meta.
E aí vale a pena para quem não conhece dar uma olhada nesse Maritaca, que é de uma empresa brasileira que criou um modelo adaptado às especificidades do Brasil em cima do Llama. Ou seja, fez aquele fine tuning do modelo em cima do Llama. É isso. Essas são outras imagens do Rafa. Obrigado. Agora acabou mesmo. Maravilha. A gente que agradece você, Rafael, que por apresentar essas várias ferramentas. Começando puxando aqui pelo Compad, que é talvez o melhor nome de grupo de pesquisa que eu já ouvi, Compad, né? Ah, Minha o- figurinha, compadre Washington carregando. Tem a questão das imagens também. As imagens de inteligência artificial, acho que na minha percepção, o que eu mais vejo é isso, das imagens. O UOL tem usado muito, que às vezes é uns banners de umas matérias especiais deles, Sim, aqueles de rede social no Instagram, muitas vezes é inteligência artificial que eles pedem e vem a imagem. Roberto sim, Takata aqui faz uma. ilustradores são outro público, tá bem ferrado no atual momento. É, Difícil saber o que vai acontecer. vamos aqui para as perguntas, comentários. O Takata faz uma brincadeira que vocês podem abrir uma, uma branch, uma unidade na Universidade de Washington, né? Compadre Washington. A Cristina pergunta se poderemos rever o webinar. Sim, Cristina, ele vai estar disponível provavelmente até sexta no nosso canal no YouTube. Segunda, o recap, né? O resumo também. Depois a gente envia para vocês. Também, então, ou seja, teremos o vídeo, teremos a apresentação e teremos o texto sobre esse nosso webinar também. Serve para a Sara, que pediu para você voltar na parte das ferramentas de busca, mas ela acho que pode ver depois. Então, por fim, duas perguntinhas aqui, tá? Da Sara, é possível criar alertas de artigos novos nessas plataformas em que você mapeia os artigos por meio de perguntas, como existe? Por exemplo, receber alertas de novas publicações relacionadas àquela busca, determinada busca, e eles puxam de bases sempre atualizadas? A base do Semantic Scholar é sempre atualizada, né? E sim, não todas, mas sim, eu já vi algumas dessas que dá para criar alertas. A pergunta que você me pegou, que eu vou olhar exatamente agora, é se você pode criar o alerta na frase, na Uhum, expressão, né? Ou se ele ainda funciona na lógica do Google Alert, que é pegar por né, por uma palavra-chave. Vou olhar. sim. Ricardo diz aqui, quem não tiver dinheiro para pagar as ferramentas, fica para trás na investigação? O que você acha? Me parece que sim, me parece que as coisas caminham fortemente para isso, porque os grandes jornais, os grandes centros acadêmicos vão pagar. E vão pagar o top premium, vão pagar inclusive o que não está nem disponível online. Vão pagar o chat GPT adaptado ao contexto da instituição, como empresas já estão fazendo. Então, isso pode, de fato, aumentar o gap, somente acadêmico, de novo, entre nós e essa, né, aquela coisa de centro-periferia. Isso é, sim, uma E, coisa que a gente debate. e para, né, fechar muito bem, a gente retoma aqui para a nossa primeira, e vai ser a última pergunta, né? Primeira enviada, a última respondida, que se conecta essa última pergunta, a resposta sua se conecta ao que o Takata perguntou logo no comecinho, né? Essas ferramentas de inteligência artificial em relação às desigualdades de acesso aos recursos informacionais tendem a diminuir ou a agravar o gap entre diferentes grupos sociais, ou não devem interferir nesse aspecto? Não, pois é, pois é. Teve até uma outra pergunta que eu também pulei ali no meio, se alguém lembrar, que eu respondi a primeira metade, falei, a segunda fica pro final. Mas qualquer coisa, se a pessoa ainda tiver aí, posta no chat que a gente olha. Mas que é relacionada a isso, né? Então, a gente, como bons acadêmicos, está fugindo pela tangente, né? Honestamente, eu creio que é o normal do mundo, o capitalismo, blá blá blá, tende a aumentar. Só que tem coisas que talvez nós nunca tivemos, como países ferrados, que nós vamos ter agora, que é um pouco da ideia do assistente de pesquisa. Então, por exemplo, um acadêmico foda em Harvard, ele não fica pesquisando ali, deixa eu ver um novo artigo. Ele tem, sei lá, 5 ajudantes. Ele, professor, saiu esses artigos e tal. Aí ele, vocês já leram? E aí? Sabe? Uma pessoa literalmente para responder os e-mails. Uma pessoa, sabe, para fazer tudo e você fica ali concentrado na coisa bem.
intelectual, fazer ciência, blá blá blá. E aí imagino que também grandes jornais do mundo, né, tipo, sei lá, o New York Times, assim, deve ter umas equipes de copydesking e coisas do tipo, tarefas práticas muito fortes para liberar um pouco mais de jornalistas para coisas mais substantivas. Então, em alguma medida, diminui o gap, porque nós vamos ter acesso a essas, digamos, facilidades que nós nunca tivemos, né, de poder fazer uma pesquisa bem mais rápida, alguma tarefa bem mais rápida, jogar lá no ChatGPT aqui, interpreta um geralzão desses dados aqui, cruza isso e isso para mim, enquanto eu estou trabalhando em outra coisa. Gera um e-mail que eu tenho que responder aqui para o meu chefe, né, que é o padrão que eu não estou usando. Tal. Então, assim, vai, nesse sentido, diminuir o gap, vai nos empoderar em algum nível. Porém, o que acontece? Todas essas plataformas até agora são criadas basicamente por norte-americanos ou europeus, são muito mais pensadas e treinadas por inglês, e eles, obviamente, também vão estar usando. Então, a chance de aumentar o gap também existe, né? De sermos ainda aquela discussão do colonialismo de dados. Aquelas pessoas que cedem os dados e importam as tecnologias. Então, nós estamos, enquanto a gente usa cada uma dessas, que fica claro, a gente está ajudando a treinar esses modelos e é parte do acordo que a gente faz. Inclusive, algumas são gratuitas por causa disso, porque você ajuda a treinar o modelo deles. Então, nós estamos cedendo nossos dados, igual redes sociais e afins, né? E aí a gente vai pagar para ter essa tecnologia. Então, isso que é o difícil inverter. Por isso que eu até citei lá o exemplo da Maritaca, que é tipo, pô, mas por que a gente não pode fazer um chat GPT nosso? Por que a gente não pode fazer uma plataforma acadêmica nossa? Uma plataforma de pesquisa jornalística nossa? Porque quando você pega justamente esse Falcon, Llama e vários outros, você tem aí, pelo menos no mercado, uns 5 modelos gratuitos. E o treinamento, gente, para uma pessoa de fora, né? Parece alguma programação que me mata. Pelo que eu vejo, não é tão absurdamente difícil. É coisa de meses. Ah, beleza, não é de um dia para o outro. Mas assim, você consegue pegar um desses modelos prontos, genéricos, e treinar. Aqui, ó, vou treinar na Folha. Pegar assim, todos os artigos da Folha, treinar, pegar o manual da Folha, pegar tudo da Folha, treinar, treinar, treinar. E aí ele vai estar, tipo assim, super capacitado para responder, para falar, para acessar matérias antigas. Isso é possível. Tem, claro, uma série de dificuldades técnicas, não é que seja algo fácil, né? Mas eu creio que um caminho seria a gente repensar, né? Pega essa, né, vai nessa onda do Lula de voltar a ser protagonista internacional, então podemos ser protagonismo de regulação e podemos ser protagonistas, às vezes, até de criação de alguma dessas coisas. Não nível Estados Unidos e Europa, mas assim, por exemplo, será que a gente não consegue criar umas plataformas legais dos BRICS? Porque a China já tem os deles lá, né? Mas será que a gente não consegue minimamente fazer umas coisas diferentes? Parar de ser só o usuário dessas ferramentas digitais? Para mim, o caminho é um pouco por aí. Maravilha. Um último comentário. Moisés disse que o arquivo da Folha já está assim, sob uma inteligência artificial do Google, o arquivo de fotos da Folha. Gente, 1 hora e 10 minutos aqui de webinar, a gente combinado 1 hora, mas é um assunto que dá para a gente se estender, né? Cada ponto a gente pode enveredar e discutir e ampliar questões éticas, técnicas, enfim. Quero agradecer demais a participação de todos vocês e, claro, um agradecimento especial ao Rafael por ter vindo aqui, compartilhado o conhecimento dele com a gente, que eu acredito que vai ser muito útil para muita gente. Lembrando que esse webinar foi gravado, quem perdeu pode vê-lo depois. Depois teremos também um recap, um resumo, publicado no IJNet com os principais pontos da conversa. Rafael, recado final? Se não, podemos Vou, partir. rapidinho. Então, só questões éticas. Por enquanto, gente, recomendações. Não copiem e colhem nunca. Nunca façam isso do ChatGPT e afins, né? Usem com bastante, com bastante cuidado. E vamos manter a discussão. Quem quiser fazer matérias específicas para aprofundar cada um desses temas. Convido, inclusive, vocês também, quem tiver interesse, fazer alguma parceria ou alguma coisa na UFPR. Tá se juntando, né? Porque é isso, é o tema do momento, né? Tá se juntando um conjunto interessante de pesquisadores de regulação, de uso de inteligência artificial em políticas públicas, que aí é outra seara extremamente complicada, né?
Mas é isso, por hora usar com parcimônia e discutir né, discutir amplamente. Maravilha, então. Valeu, Rafael. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, bom almoço. Até mais ver. Então, gente, obrigado. Valeu. Abraços.